Quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, geralmente esse texto, essa condenação, não é condenação, mas essa fala dura de Jesus, né, taxativa, hipócrita, era destinada, e tem vários textos na Bíblia, são destinados ao grupo dos fariseus, aos grupos dos fariseus, composto pelos fariseus, saduceus e escribas. Fariseus e saduceus compunham um grupo religioso, escribas também, mas eles eram mais os intérpretes. Tem até um livro que eu quero ler, chama-se Sábios Saduceus. Eu não encontrei esse livro, estou procurando há algum tempo para eu ler, porque eu quero conhecer a história mais afinco. Mas quando a gente lê esse tipo de texto, quando a gente lê, a primeira coisa que pensamos, normalmente, é que os fariseus eram assim e que eles eram condenados. Na verdade, a gente precisa entender que Jesus não estava atacando o grupo de fariseus, nem de saduceus, nem de escribas. Ele também não condenou os fariseus. Se ele tivesse condenado os fariseus coletivamente, onde estaria Paulo? Que Paulo não era fariseu? Ele diz, eu sou fariseu de fariseu. Ou seja, ele era extremamente rigoroso, na guarda do farisaísmo, que era uma religião, era um grupo religioso político daquela época, que tinha acreditava em algumas coisas e não acreditava em outra. Mas, na verdade, o Senhor não estava falando dos fariseus. Toda vez que Jesus estava falando, dirigindo uma palavra a esse grupo, não era ao grupo específico, mas ao comportamento do grupo. E qual é o problema, então? O problema é o grupo ou o problema é o comportamento do grupo? O problema é o comportamento do grupo. O que Jesus condena aqui não é o grupo que se denomina fariseu, que se denomina saduceu. É o comportamento do grupo. Nicodemos, por exemplo, era um fariseu. Então, o que é que a gente precisa pensar? Tinha um erro aqui que Jesus condenou neles a respeito de tamanho de pecado, vamos falar assim. Observe que o texto diz assim, tem uma trave e tem um argueiro. Alguns textos da Bíblia trazem outras definições, não é? Mas uma trave e um argueiro. De modo simples, para a gente entender, Jesus está falando assim, tem um pecadinho e tem um pecadão. Na concepção do hipócrita, o que ele fazia era pequeno. E por ser pequeno, Jesus não estava nem tratando de pequeno ou grande, para ele não tinha problema. Não podia deixar passar o grande. Vamos traduzir a palavra trave, por problema, por pecado, por comportamento errado. Jesus não está falando que só se pode passar um erro pequeno, o pecado pequeno, a questão pequena. Não é isso. Então esse é um pecadão, não pode passar. Esse é um pecadinho, pode passar. Não tem problema. Não é isso que ele está questionando. Porque pecado é pecado, pequeno ou grande, pecado é pecado. Tem pecado que afeta a mim, apenas, e tem pecado que afeta a igreja.
Nesse sentido, tem desdobramentos. O pecado tem desdobramentos, o comportamento tem desdobramento. Por exemplo, eu posso, se acontecer algo comigo, eu levo mais uma parte de pessoas que se decepcionam a partir do meu problema. E algumas, talvez, nunca mais volte à igreja. Ou voltarão à igreja. Então, nesse sentido tem desdobramento, mas não é isso. O que Jesus está querendo tratar aqui é a justiça. Porque não é na cabeça de alguns, é justo que ele fique bem, a partir, ou melhor, apenas com um erro comum. Mas um erro grande, não. É injusto. Então nós estamos falando de justiça. O que Jesus não queria do seu povo? Essa é a pergunta. Um povo injusto. O que Jesus não quer de nós? Injustiça. Nós não podemos ser, em hipótese nenhuma, injustos. Com ninguém. Quando nós falamos isso, que não podemos ser injustos com ninguém, nós temos um problema grave. Porque será que a nossa medida em relação a nós mesmos é igual em relação ao nosso irmão? Será que quando nós julgamos um irmão, a atitude de um irmão, tá? Qualquer que seja ela, nós colocamos na mesma balança? Quando nós julgamos nossa atitude, nosso erro, nossa postura, em relação a algo errado, a gente coloca na mesma balança que a gente coloca o nosso irmão? Normalmente nós não fazemos assim. E isso é injustiça. Isso é injusto. É muito injusto. Porque quando eu estou na balança, que é isso que Jesus está falando, o peso do meu problema é menor do que quando o meu irmão está na balança, com o mesmo problema, porém o peso dele é maior. Não estamos falando de tamanho de corpo. Eu estou sendo claro. Vamos imaginar que eu contei uma mentira. Eu contei uma mentira, vou contar uma mentira agora. Eu tenho certeza que eu sou muito feio. Essa é uma mentira. Não, gente, é uma mentira. Não. Quando eu conto uma mentira e ela é pesada na balança, e o meu irmão conta a mesma mentira, e vem o Fabinho com a mesma mentira, ele diz assim: eu sou muito bonito. Aí eu digo assim: mas como é que pode? Esse rapaz não pode fazer isso. Ele não tem competência, ele não tem condição, ele não... Por que o peso da balança não é o mesmo? Porque eu sou injusto. Eu não me meço pela mesma medida que meço o meu irmão. E normalmente isso atua em várias áreas da vida. Quer ver um problema semelhante? Poderíamos falar em relação a crianças. Crianças é tremendo. Nenhuma criança é arteira, entre aspas, para o seu próprio pai. Tem as salvaguardas.
O meu filho não faz isso, o meu filho não faz aquilo, o meu filho não faz aquilo outro, o meu filho não faz aquilo outro, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. E tem aqueles pais que vão arregaçar a manga e vão tirar a satisfação lá. Tem pai que toma a posição da criança e vira criança. Ele fica pior que a criança, porque a criança briga e daqui a pouco está tudo de boa. Elas dão um tapa na outra. Eu já briguei na rua quando era adolescente, quando era criança, briguei até cansar. Quando cansamos, eu e o meu oponente, foi cada um para o lado, falei, estou cansado, depois a gente continua. Depois esquecemos da briga. E viramos amigos. Veio um aqui na igreja, que quando nós éramos adolescentes, parente da Solange, eu acho, pelo menos próximo, esse dia eu encontrei com ele e falei assim, ó, vai lá visitar a gente no culto de novo, mas fique tranquilo que nós não vamos brigar mais como a gente brigava quando era adolescente. Porque, irmão, onde a gente estivesse, era uma paulada que ia rodar na perna de alguém. Eu e ele. Por causa do quê? Aí ele falou assim, ô Marco, ele me chama de Marco. Ô Marco, por que a gente brigava? Eu falei, sei lá. Acho que era... Por que a gente brigava? Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que nós, às vezes tem pai que compra a briga do seu próprio filho e fica pior que a criança. Porque é uma briga de criança. E a criança, irmão, eu fui criança. Irmão, criança é uma maravilha. Vocês sabem disso, não adianta. Meu filho não faz. E aí ele se torna uma criança e ele vai brigar. E aí ele pega a outra criança, o oponente, e ó, eu não quero você, não quero aquela mina, aquela criança, aquele tá. Mas é uma criança. Será que a gente mede pelo mesmo peso a nossa criança, como a gente mede a criança do outro? Nós colocamos na mesma balança? Cuidado para a gente não ser intolerante. Cuidado para você não cair no discurso, para você não adotar uma medida intolerante. Precisamos ter atenção. Mas eu continuo. Voltando a nós, deixa as crianças de lado. Em relação a injustiça pode acontecer em relação a qualquer área, irmão, da nossa vida. A qualquer situação. Nós não podemos ser injustos com ninguém. A questão aqui não é o tamanho da trave. A questão aqui não é o tamanho do argueiro. A questão é a injustiça. É o tamanho da injustiça que se pratica. E se tem algo que nós não podemos ser, e que a Bíblia não quer que nós sejamos, porque não é esse o modelo de Deus, não foi esse o modelo de Jesus, exatamente injustiça. Veja como Jesus quebra isso. Ele conta uma parábola dos trabalhadores. Aí o cara sai na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, na 11ª hora. E ele acertou um valor igual para todos. O cara que trabalhou na primeira hora recebeu o mesmo que o sujeito que trabalhou na última hora. E aí alguém foi questioná-lo, dizendo, mas é injusto, eu trabalhei mais. Aí o Senhor pergunta, o que eu tratei com você? O que eu tratei com você? Eu tratei que eu ia te pagar por produção de horas, por horas trabalhadas. Eu não tratei com você que eu te pagaria tanto por tanto de trabalho? Onde está a injustiça? Mas não é justo. Ele chegou na última hora e recebeu o mesmo tanto que eu.
o que eu tratei com você e o que eu tratei com ele. Às vezes a gente quer forçar a justiça de Deus para o nosso lado. E a gente quer que Deus seja injusto com alguém. Queremos até que Deus... Irmão, tem oração que a gente força a Deus. Ó, Senhor, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas. Mas, no meu coração, está escrito assim. Eu tenho isso no meu coração. A gente tenta, de alguma forma, mudar Deus. Bom, também não é isso que eu vou falar. Porque a gente acha que é justo para nós. Mas como eu estou falando de justiça, vamos trazer isso para dentro do campo da nossa igreja. Agora, vou deixar os pais, vou deixar as crianças, vou deixar o pecado, mas eu trago a questão da justiça. Eu trago a questão da justiça e da injustiça. Quem eu sou? Porque falar do outro é fácil. Quem ele é. Quem eu sou. Vamos trazer para a primeira pessoa. Eu. Quem eu sou. O que eu faço. Como eu me meço a mim mesmo. Como eu atribuo, que peso eu atribuo, que valor eu dou a mim mesmo. As minhas atitudes. Essa é a questão. E aí é difícil. Quando você coloca um espelho diante de você e começa a falar dos seus defeitos, já fiz isso várias vezes com vários casais que aconselhei, coloquei o espelho e falei, agora xinga esse cara com o mesmo pique que você está xingando essa pessoa. E aí não tem argumentos. Nós não vemos os nossos erros, não vemos nossas falhas, não vemos nossas fraquezas, por isso é bom ter o outro, porque o outro vê. Eu fico pensando, e eu retomo o discurso que fiz no casamento da Gleice. A vida de Adão até a Eva ter aparecido, irmão, desculpe a palavra, deve ter sido horrorosa. Porque o cara só enxerga de um lado. Enxergar as coisas de um lado só é ruim. Não tem hora que o senhor está fazendo alguma coisa, o senhor não está vendo o erro. O senhor não enxerga o erro. Aí o senhor pede para a esposa, ou pede para um amigo, ou pede para o genro. Aí fala assim, rapaz, eu não estou conseguindo uma saída para isso aqui. Aí vem um outro olhar e diz assim, faz desse jeito. Aí você fala, como eu não vi? Já aconteceu isso aí com alguém? Ou é só comigo? Hã? Só aconteceu comigo? Claro que não. E se eu estou lutando para fazer um texto, eu estava lutando, escute aqui, preste atenção, eu estava lutando para fazer um texto, lutando. E o texto estava esquisito. Às vezes fico 2 horas para fazer uma só frase, uma linha, 2 horas. E lia e relia, e tinha alguma coisa errada. Aí eu liguei para um amigo, um colega também de aula, e falei assim, eu preciso de um favor seu. Eu falei, o quê? Leia esta primeira frase, leia esse parágrafo, e vê para mim como é que você acha que eu deveria construir. Aí, ele leu o parágrafo e disse assim, troca esse artigo definido, troca ele de lugar, passa daqui para lá, vê como vai ficar a frase. Aí eu fiz a troca do artigo de um lugar para outro, eu falei, desculpe a palavra, caramba, como eu não vi isso? Como que eu não consegui enxergar? É por isso, a gente vicia. Nós viciamos em nós. Viciamos em nossas atitudes. Viciamos em nossos atos. Viciamos tanto. Viciamos naquilo que a gente gosta. Que a gente passa a ser até injusto com o que a gente não gosta. Me lembro de uma pregação que fiz, dizendo aos irmãos, uma coisa é você ser mal educado, outra coisa é não gostar de uma pessoa. Os maus educados, por exemplo, como eles fazem quando chegam num ambiente? Mal educado, vou repetir, os maus educados
Gente sem educação, como faz? Eu vou exemplificar. Esse é um sujeito mal educado. Eu, particularmente, vamos imaginar hipoteticamente que eu não goste do irmão Ivan. Então, cheguei ao ambiente. É o quê? Como é que vai? Tudo bem? Oh. Esse cara, eu sou mal educado. Fato de eu não gostar do irmão Ivan me faz ser mal educado com ele? Educação é só com quem você gosta? O que tem de gente na igreja que entra e porque não gostou de algo de A, ou de B, ou de C, não cumprimenta? Isso é falta de educação. Que diferença faz o pecado do irmão do meu? Porque se fosse ele, tu diria, mas ele é mal educado, hein? Ô cara insuportável. Mano. Por isso que eu não gosto dele. O evangelho, irmão, evangelho não é massagem. Evangelho é mudança de comportamento. Evangelho é confronto. O evangelho é uma régua. O evangelho é uma vara de medir. A Bíblia diz que todo outeiro, todo monte será aplanado. O evangelho é aquele tratorzão grande que pega o sujeito empinado e arranca dele toda a empinação e deixa ele nivelado. E pega o sujeito que está lá embaixo, que acha que está afundado, e aterra ele, nivela. João Batista falou assim, todo monte será aplanado e todo outeiro nivelado. Isso é o evangelho. Diga glória ao Senhor se você quiser. Então, não podemos ser mal educados. O problema é dele, mas eu cumprimento o cara não fala comigo, esse problema não é meu. Esse problema não é meu. Sinto muito. Esse problema não é meu, filho. Há poucos dias eu disse isso para alguém, numa reunião, inclusive não é uma reunião, não é nada formal, mas informal. E alguém disse assim, eu não respondo o WhatsApp de ninguém. Eu falei, isso é um problema seu. Te faz bem ser assim? Faz. Eu chego em casa, tomo meu banho, eu não quero nem saber, não respondo o WhatsApp de ninguém. Eu falei, não tem problema. Eu vou continuar mandando para você. Viva com o seu problema, durma com o seu problema, acorde com o seu problema, trabalhe com o seu problema, ganhe seu salário com o seu problema, tenha saúde com o seu problema e morra com ele também. Eu não quero nada com você. O problema é seu, não é meu. Eu estou livre, digo glória ao Senhor. Eu não vivo para você. Eu não quero nem saber do que você faz. Isso não me interessa. Isso é um problema teu. Mas vamos caminhar para um outro lado da injustiça, onde ela também pode atuar. Onde ela também pode atuar? Né? Outro lado da injustiça. Pode atuar aonde, por exemplo? Irmão, nos diferentes tipos de ministério. Perceberam que isso foi tratado pelo apóstolo Paulo? Não diga, ele disse assim, não diga o olho. Paulo fala que na igreja há diferentes dons, e que nenhum dos dons deve se considerar maior que o outro. Eu não tenho um único dom. Não tenho dom maior do que nenhum de vocês. Eu sou um pregador que, pela misericórdia de Deus, Ele me trouxe aqui. Não há diferença entre eu e você. De jeito nenhum. Mas onde eu seria injusto? Onde eu seria injusto? Preste atenção agora. Porque isso coloca todo mundo na balança. Todos nós. Veja, irmão. Se o meu corpo não funcionar bem, alguma parte do meu corpo não funcionar bem,
sofrerá só a parte do meu corpo, ou sofrerá o corpo como um todo? Como um todo. E tem algo que às vezes a gente precisa pensar. Eu não sei que parte do corpo eu sou, do corpo de Cristo, mas eu sei que eu sou. Eu sou uma parte dele. E como parte desse corpo eu preciso funcionar plenamente. Eu não posso funcionar, né, parcialmente. Se eu funcionar parcialmente, vamos imaginar que eu seja o rim. Se eu funcionar parcialmente, eu vou trazer problema de inchaço para o corpo. Se eu sou o olho e eu funciono parcialmente, eu vou deixar muita gente na escuridão. Se eu sou a boca e eu não funciono plenamente, eu deixo o povo sem fala. Que parte do corpo eu sou? Tem hora que o corpo precisa da minha atuação. Vamos imaginar que eu sou o rim. Então o corpo precisa que eu funcione. E se eu quero funcionar só na hora que o corpo precisa de mim? Funciona o corpo? Só na hora que vou ao banheiro? Que eu preciso urinar, por exemplo, filtrar? Ele não tem que estar lá. Tem um negócio que diz que a gente tem no corpo que só serve para doer, né? E juntar pedra e doer. Só serve para juntar pedra e doer. É o apêndice, né? Só serve para juntar pedra e doer. E qual é a função desse negócio? Eu não sei. Né? Mas os biólogos aí devem saber. Mas todo o corpo precisa funcionar plenamente. Irmão, o corpo precisa funcionar plenamente. Qual é a sua função no corpo? É injusto quando você, olha aqui, agora te coloco na balança como eu. É injusto quando você só funciona na hora em que você é plenamente. Só funciona plenamente na hora em que você é acionado. Agora o rim aparece, porque aí eu vou ao banheiro, elimino tudo aquilo e... Aí então, agora não precisa mais de mim não, só depois, hein? Não me chama mais agora não. Ele não tem que trabalhar o tempo todo? O olho não tem que trabalhar. Tem uma hora que o olho descansa, não tem? Ele não trabalha. Pelo menos em tese. Imagine se naquela hora em que o olho, que a gente precisa que ele feche, e às vezes o bendito do olho não fecha, né, que é na hora do sono. Imagine se ele não tem, se o sono não aparece para cuidar do olho. Veja como a gente é injusto. Que tipo de justiça nós praticamos? Irmão, olhe para mim. O que eu penso do Evangelho? O que eu penso? Eu vou dizer o que eu penso. Então grave isso, porque eu vou ser mais claro possível que eu puder. Pode ser que eu não consiga ser, mas eu tentarei. Esta palavra de Jesus, ela precisa ficar muito claro para mim. Ela precisa entrar na minha vida. Ela vai produzir mudança. Ela vai tirar todo o senso de injustiça. Olhe para mim. Ela vai me transformar no modelo de Jesus. Ela vai me fazer andar como Jesus andou. E como Jesus andou, houveram pessoas que não se agradaram de Jesus. Esse é um problema à parte. Mas Jesus não deixou de ser 100% homem que ele precisava ser. Olha, vou repetir. Jesus, isso é matéria teológica, foi 100% homem. Então, esta palavra vai me transformar no homem 100% que eu preciso ser. E onde eu preciso ser 100%? Só na minha casa?
Só quando o meu filho não me dá um soquete no olho do meu vizinho? Só quando eu estou fazendo alguma coisa? Não. Eu tenho que ser 100% em tudo, ou pelo menos no máximo. Esta palavra vai me tornar um homem assim. Eu serei 100% crente, eu serei 100% pastor, eu serei 100% servo, eu serei 100% pregador, eu serei 100% cantor, eu serei 100% músico. Eu estou em falha em algumas áreas da vida? Claro. Eu estou em evolução em todas elas? Claro. Tem alguma que eu já atingi 100%? Não. Eu estou em construção. Eu estou de degrau em degrau, de vitória em vitória, até que eu alcance a estatura do varão perfeito. Então, esta palavra vai me produzir em mim, esta palavra vai produzir em mim o homem que eu preciso ser, que eu tenho que ser, que eu devo ser, em qualquer lugar, em qualquer hora, onde eu estiver. Não será o curso técnico que vai me fazer 100%. Será a palavra que vai me fazer atingir o que eu preciso atingir lá. Porque disse Jesus, se eu me alimentar dela, de mim fluirão rios de água viva. Rios não alimenta só a mim. Um rio alimenta toda uma cadeia. Observe como faz a diferença, como que o rio atua. Então eu não posso ser injusto comigo. Como eu seria injusto? Eu amo a pregação, sempre gostei. Primeiro dia que eu fui para a igreja, os primeiros, eu vi o pastor pregando, e ele era poliglota, e ele falava alguns idiomas, e eu fiquei assim, eu quero ser igual esse cara aí. Irmão, eu não tenho problema, aprendi com a pastora Gesana que o que Deus não revela, a gente copia. A pastora Gesana já partiu para o Senhor, me ensinou isso, falou, Marquinho, o que Deus não revela, a gente copia. E está tudo feito. Ela falava bem assim para mim. Tive muitos conselhos com ela. Então, como é que esse cara faz? Eu comecei a observar como ele fazia. E eu tive a oportunidade de visitar a sua casa. E comecei a observar como era. Como era a casa dele? Com o passar do tempo, e eu tomei gosto pela pregação. Eu gosto de pregação. Eu gosto de ouvir, eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto de conhecer. Por exemplo, eu gosto de uma novidade, alguma coisinha que eu aprendo, eu ganhei o dia. Os livros do ETAD chegaram ontem, e eu peguei um deles e já li a primeira lição todinha, e eu já compartilhei imediatamente com a irmã Cida. Olha, tem uma coisa aqui que eu não sabia. E eu falei para ela, vou me matricular nesse curso, porque ele tem muitas coisas novas para mim que eu não sei. Porque a gente acha que sabe. Mas porque eu gosto da pregação, então eu me dedico a ela. E só ela funciona. Só ela vale. Só ela tem valor. Não terá valor as outras partes do culto, por exemplo, os outros dons, o louvor, a oração, o testemunho. Não terá valor, porque o único valor que eu dou, que eu atribuo é a pregação da palavra. Eu sou zeloso com a pregação. Eu sou zeloso com o estudo da Bíblia. Eu sou zeloso com esse conhecimento. Por exemplo, na minha casa, eu compartilho o texto com a irmã Cida. Eu compartilho a aula antes, compartilho depois. E ela está estudando mais do que eu. Por isso que eu corri também.
Ela está estudando mais do que eu, por sinal. As lições. Até por conta do próprio trabalho que eu estou tendo, né? Que é o trabalho do estudo. Isso me toma tempo. E toma bastante tempo. Mas então eu só dou valor a isso a mim? Só a mim? Só a pregação? Só a oração? Quantas vezes nós já ouvimos os irmãos disserem assim? Olha, irmão, não adianta você vir à igreja e você não orar. Não adianta você vir à igreja e não ouvir a pregação. Eu estou dando por etapas, tá? Um diz assim, não adianta você vir à igreja e não orar. Ué, e a pregação não funciona? Não tem valor? A pregação não tem valor? Não adianta você vir à igreja e não, por exemplo, e não ouvir a pregação. O canto não tem valor? Não adianta você vir à igreja e não chorar. A alegria não tem valor? Percebe como a gente é injusto? A gente valoriza uma coisa e desvaloriza a outra. Quem é justo, é justo. Não há lugar na vida do cristão para injustiça. Não podemos dar lugar à injustiça. Como assim, pastor? Não, Paulo deixou isso claro, Jesus deixou isso claro. Não desvalorize o trabalho do seu irmão. Se o olho disser para o pé, não preciso de você, como é que você vai andar? Se o ouvido disser para a boca, não preciso de você, como é que você come? Como é que você fala? Se o olho e a boca disserem para o nariz, eu não preciso de você, como é que você sente o cheiro? Irmão, deve ser muito ruim não ter. Esse ano a pessoa falou assim, estou perdendo o paladar, ela pegou Covid, estou perdendo o paladar, pastor, está ficando uma coisa muito ruim. Irmão, tem coisa pior do que você comer um negócio e não ter sabor. Tem coisa pior do que você entra numa casa e está aquele perfume, congregou uma irmã conosco, ela não tinha olfato. Por muito tempo, ela congregou conosco e ela não tinha olfato. E aí chegava perto dela e falava assim, às vezes, olha, irmã, está sentindo esse cheiro maravilhoso? Ela disse, pode estar o cheiro que for. Pode estar bom, pode estar ruim, eu não sinto. Tem coisa pior do que essa? Olha a agonia, com todo o perdão de usar o exemplo de nossa irmã. Mas olha a agonia, quantas vezes ela disse assim, ai pastor, não posso andar direito, está lutando para fazer o pé dela funcionar, depois da cirurgia. Como é ruim não ter o pé, como é ruim não poder apoiar, subir, andar, o corpo sem pé, irmão, sem o dedo que a irmã tirou. Só ela poderá dizer, e outros que já precisaram, poderão dizer como é ruim. Então nós temos que ser 100% em tudo. Nós temos que colocar todas as coisas na mesma balança. Não podemos achar que o que o irmão faz não é nada. Como também não podemos achar que o que o outro faz é tudo. O que eu estou fazendo esta noite não é tudo. Tanto quanto o que você está fazendo não é nada. Entende, irmão? Não sejamos injustos. E eu vou ser mais objetivo nessa pregação agora. Às vezes, a injustiça acontece nos trabalhos da igreja. De que maneira? Observem isso. É um congresso. É uma festa. Seja ela de qualquer departamento. Vou citar qualquer um. Não tem aqui. O departamento dos carecas. Não tem aqui. Vai falar que é dos homens. Os homens não são carecas, ó. Ó, eles não são, aqueles ali não são. Só tem aqui o Fabinho que está tentando ser. Então escute, irmão. Eu não vou a esse evento dos carecas porque eu tenho cabelo.
é só para careca. Então eles vão falar de tratamento capilar, e eu tenho cabelo. Ô, irmão, eu não vou ensaiar esta música, por exemplo, porque esta música é das crianças. Não preciso. Eu não vou ensaiar essa música porque é do jovem, porque é da criança, que é da oferta, que é do louvor, que é não sei de quem, que é da orquestra. O que eu faço não... O que eu faço, a minha obra não é Jesus. A minha obra reflete Jesus. A minha pregação esta noite reflete Jesus. Olhe para mim. Deixa o evangelho entrar na sua vida. Você será 100% em tudo. Você vai se aplicar ao estudo, você vai se aplicar à oração, você vai se aplicar ao louvor, você vai se aplicar a tudo que envolve a igreja onde você congrega. E Deus será refletido em tudo que você faz. Em tudo que você faz, Deus será refletido. Essa é a diferença. Não seja injusto. Não sejamos injustos, irmão. E eu finalizo minha pregação de hoje dizendo o seguinte: o que é que Deus quer de nós então? Nós precisamos ter mudança de comportamento de forma geral. Toda a igreja de Deus precisa se olhar todo dia. Olha, irmão, o que nós vivemos nesses últimos tempos é um ensimesmice, vou usar essa palavra, é uma ensimesmice. O que é isso? É o eu mesmo, em mim mesmo, que nos torna uma pessoa tão centrada em nós, irmão, que às vezes não tem espaço nem para Deus. Por quê? Da mesma forma, olha, como eu digo isso? Eu só vejo a mim, eu não vejo a necessidade do meu irmão. Eu só vejo o que eu preciso, eu não vejo o que o meu irmão precisa. Eu só vejo o meu trabalho. Me lembro do dia que a irmã Cida ficou muito triste. Ela ficou muito triste porque numa festividade nossa, caiu uma decoração que elas tinham colocado no púlpito. Vocês que são mais antigos vão se lembrar. Caiu uma decoração no púlpito. Irmão, é uma tragédia para qualquer departamento quando cai uma decoração. Não é mesmo? É ou não? Claro, qualquer que seja, cai um instrumento, cai o púlpito, cai qualquer coisa que cai. Não é uma tragédia? É ou não é? Desanda tudo. E às vezes você trabalhou anos, meses para aquilo acontecer bem. E na hora que aquilo aconteceu, a irmã Cida observou que alguém que estava entre nós naquele dia, mas ele ficou tão feliz porque caiu. Ele ficou muito feliz porque caiu. E como eu não tinha percebido, que a gente fica mais, olhando para e tal, como eu não tinha percebido, ela ficou triste, mas ela se manteve, depois ela compartilhou comigo. E eu acabei chamando a própria pessoa depois para participar, para trazer uma palavra para a igreja. Para dar uma fala, um testemunho. Se eu não me engano, estava mais ou menos por aí. E aí, quando nós assumimos o altar, por exemplo, aí vem aquele discurso: eu tenho que ser, nós temos que ser, nós temos que dar glória a Deus, nós temos que ser fiel. E o pior é isso, irmão. É o sujeito não consegue se medir. Não sejamos assim. Esse ano de 2022, eu quero convocar a igreja, irmão, a ser cada um de vocês, 100% em tudo que a gente fizer. Eu sei que tem coisa que eu não vou conseguir atingir, mas eu darei o máximo para alcançar. Eu quero dar valor a todo. Eu não serei rigoroso apenas comigo na pregação. Não. Eu não serei rigoroso. Eu tenho que, hoje, por exemplo, eu tenho que priorizar algumas coisas.
É verdade, eu tenho. Eu estou num plano. Eu tracei esse plano junto com alguns irmãos aqui na igreja há anos atrás. Eu disse, eu vou me dedicar a tal objetivo. E eu chamei os irmãos do ministério. Acho que o irmão Ivan devia estar nessa época, o irmão Juliano não me lembro, mas provavelmente estava também. E eu disse, olha, eu vou estudar, vou me ausentar da igreja por uma parte de algumas atividades da igreja, porque tenho um projeto, um objetivo. E contei com o apoio dos irmãos. E eu estou firme nesse projeto. E por que eu trouxe a imagem do discurso da menina? Porque a imagem do discurso da menina que nós lemos aqui, do texto dela, é o resultado daquilo que eu disse para vocês, que eu disse para os irmãos, que lá atrás eu ia me dedicar. Eu quero produzir, irmão, obreiros, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que sejam prontos para toda boa obra. Eu não quero produzir partidários para uma obra. Eu quero produzir, como obreiro, pessoas para toda boa obra. Eu quero fazer ainda uma outra pergunta. Irmão, da forma da nossa simplicidade, do nosso jeito de ser, nós apoiamos tudo que é possível. Chegou o nosso irmão aqui com um projeto e ele cantou para nós. Olha, pastor, lá a gente fazia isso, se o senhor fizer, nós vamos apoiar. Nós corremos e tentamos apoiar o projeto do irmão no máximo que pudemos. Olha quantos investimentos não foram caídos do céu. Irmão, isso deu trabalho e até custou de nós esforço. A irmã Cida, por exemplo, esse que eu citei agora, foi o do jiu-jitsu. Vocês se lembram da correria que foi para comprar os tatames para produzir para os irmãos? Lembro que a irmã Cida e eu andei vindo algumas vezes, mas eu já estava empenhado nessa causa, e a irmã Cida veio também participar aqui. Olha o empenho que nós tivemos para fazer o ministério, aquela atividade, o trabalho do irmão, perdão, não o ministério, mas o trabalho do irmão funcionar, a juntar jovens, trazer jovens para a igreja. E eu falava, venha, dê uma palavra para eles, leia a Bíblia, cante com eles. E quantas vezes nós chegamos aqui e ele estava com aquela criançada toda, e vocês que estudaram são testemunha, eles estavam de joelhos em cima do tatame, lendo a palavra de Deus. Alguém testemunha isso comigo aqui? Levanta a mão quem testemunha. Olha aí, vocês testemunham, então eu não estou mentindo. Da mesma forma, com o mesmo empenho, mas eu não pude continuar com ele. O fato de eu não continuar com ele, não quer dizer que eu abandonei. Se eu tivesse abandonado, eu tinha pego os tatames e jogado tudo fora. Da mesma forma, foi quando nós tivemos atrás de comprar alguns instrumentos aqui. Pastor, precisamos comprar microfones. Precisamos reformar alguma coisa. Lembra que nós fomos ao centro comprar algumas coisas? Volta e meia nós fizemos. Quando começamos a orquestra, o primeiro projeto, a primeira coisa que fiz foi demarcar o espaço da orquestra. Foi a primeira coisa que fiz. E eu quero que vocês me digam qual foi a primeira ação que eu fiz para demarcar aqui o espaço da orquestra. Quem é que sabe? Foi comprar as cadeiras. O irmão estava vendendo, e eu falei, vamos comprar, vamos dar um jeito de comprar. Vende pra gente aí do jeito que a gente pode pagar. Demarcamos o lugar. E fui estudar. E o que eu aprendi, e eu vou dizer a vocês, eu estudei música lá atrás. Lá atrás. Eu amo bandolim. É um instrumento que eu gostaria de ter para mim. É meu. Eu gostaria de ter o meu de novo, mas eu não posso comprar. Está muito caro. R$2.000 um novo. Não tenho condição de usado. E eu fui estudar, porque eu fui influenciado por um irmão chamado Caetano. Mas quando eu comecei a estudar, e eu congreguei numa igreja, que eu não os culpo, porque eles não sabiam, e até hoje não sabem fazer. Eu não os culpo porque eles não sabiam, e até hoje não sabem fazer. Mas quando o professor Rodolfo, que eu não sei se é vivo ou se é morto, hoje, me ensinou, eu ia no ônibus. Eu não sei se tem alguém aqui do 15 para 7,
que poderá dizer que me viu estudar no ônibus durante mais de 1 ano, 2, 3, eu sentando e fazendo a leitura da partitura. O dia que eu aprendi, na hora do almoço, eu fiz isso por anos. O dia que eu toquei o meu primeiro hino no bandolim, 326. E eu só sabia tocar ele até então, porque eu treinei. E quando fomos tocar na igreja, é claro que uma igreja que não canta por música, quando pega alguém tocando por música, para onde você acha que vão as coisas? Vai para o norte ou tu vai para o sul. Correto? Era culto de domingo, a igreja muito mais cheia do que essa. Muito mais cheia naquela época. E eu estou lá com o meu instrumento. E sempre tem aqui, os irmãos pedem um hino, por favor. Você lembra aquela história? Eu gosto disso também. E aí quando os irmãos pediram 326, foi o hino que eu sabia, professor Joel. Eu sabia, eu era adolescente, eu era adolescente ainda, que eu trabalhava na Ciba-Geiger, eu nem tinha casado. Então vai fazer mais de 30 anos já. Aí eu peguei o hino, irmão. Sabe aquela sede? Sabe aquela vontade de tocar para a igreja, aquele desejo de fazer a igreja? E quando eu comecei a tocar o hino do jeito que eu estudei, e eu estudava pelo método Jacó de bandolim, e aí tocando pela harpa cristã, e quando eu comecei a tocar, na primeira estrofe, na segunda estrofe, que deu tudo errado, deu errado os irmãos tocando lá, com eu tocando aqui, nem eles sabiam, nem eu sabia direito, mas era a minha alegria. O pastor parou o culto, e ele disse assim: eu quero pedir para o irmão Marcos parar de tocar, porque você está nos atrapalhando. Ele não falou isso. Na hora eu fiquei muito triste, irmão. Pensa num cara derrubado. Eu fiquei anos estudando aquilo para tocar aquela música na igreja. E outras. Mas quando ele falou aquilo, a igreja lotada, irmã Cida se lembra? Acho que Cláudia deve se lembrar da igreja. Se eu citar o nome, ela vai se lembrar, a igreja lotada. Lá às vezes, irmão, ia muito mais de 100 pessoas. Eu peguei o meu bandolim, coloquei ele no saquinho, como é o nome? No case. E sentei, estava já sentado, e fui cantar com os irmãos, e aí eles voltaram a cantar a mesma música. Depois daquele dia, pergunte para mim quando eu entrei com o bandolim na igreja. Sabe quem me colocou na música de novo, depois de quase 30 anos? Eu preciso citar nome? Sabe quem me fez entrar com o instrumento na igreja depois de quase 30 anos? Está aqui, irmão. Você pode dar glória a Deus por ele? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saí dali. No dia seguinte eu encostei o bandolim. 2 ou 3 meses depois eu troquei numa tumbadora. E eu nunca mais peguei. E o bandolim é a mesma afinação do violino. As mesmas cordas, é a mesma afinação. Irmão, olha que coisa terrível. Mas eu fiquei pensando e eu concluo aqui. Aqueles irmãos não sabiam. Hoje, Anderson, eu olho para eles e falo assim: eles não sabiam, não posso culpá-los. Mas se depender de mim, eu hoje não sou um maestro aqui, talvez da envergadura do senhor, ou até mais. Se eu tivesse conhecido alguém igual ao senhor, se eu tivesse conhecido alguém igual a outros pastores, se eu tivesse tido um pastor igual a mim, e eu tive depois, lá na frente, irmão, com certeza, eu seria um grande maestro na igreja. Não porque eu viveria para maestrar, não sei se essa é a palavra, para reger, para compor, mas porque eu sabia que a igreja ia precisar. A igreja precisa de gente boa, com boa condução, com muita habilidade. E é esse o tipo de crente que eu quero produzir aqui. Se não for isso, Senhor, pode me levar daqui. Eu não tenho apego a púlpito, eu não tenho apego a placa, não tenho apego a nada. Eu estou aqui há quase 21 anos ou mais.
E se não for para eu produzir um crente, só para um departamento, só para outro, só para outro, só para outro, eu não quero. Está errado. Porque vai ser parcialista. E a sua parte não é o todo. Você precisa ser 100% em tudo. Então, se depender de mim, essa menina será boa pregadora. Ela será boa ensinadora. Ela será boa musicista. Ela será boa cantora. Ela será boa crente. E vamos elevar o termo, então. Vamos elevar de boa para ótimo. Será bom em tudo. Por quê, pastor? Porque o evangelho não produz injusto. O evangelho produz justo. Diga glória ao Senhor. E o bom crente, irmão, ele coloca a mão em tudo que é preciso e ele pergunta o que é que precisa. É isso que precisa. Precisa que eu faça o quê? O que é preciso que eu faço? Preciso que você suba ali, preciso que você segure isso nessa posição, desse jeito por tanto tempo, pois é isso que ela vai fazer, preparado para toda boa obra. Diga glória ao Senhor. E eu tenho uma última palavra, a boa palavra. O irmão acabou de me chegar dizendo, muito feliz, é uma boa obra. O trabalho que o senhor sempre reclama comigo, pastor, estava tudo organizado, vocês viram ele pregar quarta-feira, estava tudo organizado, é uma boa obra. Olha aqui, banda, olha aqui é uma boa obra. Olha aqui, Fabinho, professor Joel, aqui é uma boa obra. Ali é uma boa obra, lá onde estão os meninos é uma boa obra. E queremos que Deus prepare pessoas, não que diga, aquela não é, esse não é, aquele não é, mas boa, tudo aqui é uma boa obra, porque pessoas vão se render ao Senhor. Diga glória a Deus.